Terceira Guerra Mundial está batendo à sua porta, e o mundo nunca esteve tão perto de um colapso total como agora, em pleno início de 2026. A China anunciou que vai fazer exercícios militares ao redor da ilha de Taiwan. Você já parou para pensar o que aconteceria se de um momento para o outro o fornecimento global de tecnologia fosse simplesmente cortado por uma ordem vinda de Pequim? A China acaba de cercar Taiwan em uma demonstração de força sem precedentes, e o aviso de Xi Jinping foi curto, grosso e arrepiante. A unificação é imparável. Mas por que isso deve ser a sua maior preocupação hoje? Não estamos falando apenas de uma guerra do outro lado do mundo, mas de um evento catastrófico que promete destruir a economia do seu bolso aqui mesmo no Brasil. Será que estamos prestes a ver o fim da paz global enquanto os organismos internacionais se mostram incapazes de agir? Por que líderes de pulso firme parecem ser a única barreira entre a ordem e o caos absoluto? Prepare-se, porque o tabuleiro de xadrez mais perigoso do século XXI acaba de ser montado e as peças começaram a se mover de um jeito que ninguém poderá ignorar. Como o seu celular, o seu banco e até o Pix podem ser as próximas vítimas dessa invasão iminente? No dia 1º de janeiro de 2026, enquanto a maior parte do mundo ainda celebrava a chegada de um novo ciclo, o presidente chinês Xi Jinping subiu ao púlpito para proferir o que muitos analistas já consideram a sentença final contra a soberania de Taiwan. Em um discurso carregado de um nacionalismo agressivo e sem precedentes em sua década no poder, Xi não usou metáforas ou sutilezas diplomáticas. Ele foi direto ao ponto ao declarar que a reunificação completa da China é um curso inevitável e, mais do que isso, imparável. Com um semblante sério, ele afirmou que os laços de sangue entre os dois lados do estreito são mais fortes que a água e que o tempo das negociações vazias parece ter chegado ao fim. Esse tom de agora ou nunca não foi apenas para consumo interno, foi um recado claro, disparado diretamente para o Salão Oval em Washington e para todos aqueles que ousam desafiar a hegemonia de Pequim. Mas as palavras, por mais duras que fossem, eram apenas o prelúdio de algo muito mais sombrio que estava sendo orquestrado no mar da China Meridional. Logo após o pronunciamento, o que o mundo testemunhou foi o maior cerco militar da história moderna ao redor de uma única ilha. Não estamos falando de manobras de rotina ou exercícios de exibição, mas sim de uma simulação real e brutal de bloqueio total. Pequim mobilizou uma frota colossal, com mais de 130 aeronaves militares cruzando o céu em um único dia, além de dezenas de navios de guerra que cercaram todos os portos estratégicos de Taiwan. Pela primeira vez, o Exército de Libertação Popular demonstrou que pode, a qualquer momento, asfixiar a ilha, impedindo a entrada de navios mercantes e aviões civis. O resultado imediato foi o caos absoluto. Taiwan precisou cancelar centenas de voos domésticos e internacionais, transformando seus aeroportos em zonas de incerteza, enquanto suas tropas eram colocadas em estado de alerta máximo. Soldados taiwaneses foram vistos reforçando barricadas e preparando defesas antiaéreas em um clima que lembrava os dias mais sombrios da Guerra Fria. Enquanto a tensão escalava, o que vimos dos organismos internacionais foi, mais uma vez, o silêncio ensurdecedor e a total incapacidade de agir. A ONU, com sua burocracia lenta e ineficiente, parece paralisada diante da audácia de Xi Jinping. É aqui que percebemos a diferença entre o discurso diplomático e a realidade do campo de batalha. Enquanto Pequim aperta o cerco, as instituições globais emitem notas de preocupação que não interrompem um único míssil chinês. Fica evidente que apenas líderes de pulso firme e nações preparadas para o pior estão realmente no jogo. A China não está mais apenas testando os limites, ela está redesenhando o mapa global à força, aproveitando o vácuo deixado por décadas de omissão internacional. Se Taiwan cair, o que impedirá que outros alvos sejam escolhidos? Estaremos nós assistindo ao nascimento de uma nova ordem, onde o poder militar é a única lei que importa? A pergunta que fica no ar é: até onde Xi Jinping está disposto a ir para cumprir sua promessa de ano novo antes que o mundo consiga reagir? Mas o que realmente está tirando o sono dos generais em Pequim não é apenas o poderio militar de Taiwan,
mas sim a mudança drástica no tabuleiro geopolítico global liderada por Washington. Apenas alguns dias atrás, em 3 de janeiro de 2026, o mundo assistiu em choque enquanto as forças americanas concluíam uma operação relâmpago na Venezuela, removendo alegadamente o regime de Maduro e consolidando uma vitória estratégica crucial no nosso próprio quintal sul-americano. Para a China, isso foi um sinal de alerta vermelho. Xi Jinping percebeu que Donald Trump não está para brincadeira e que a sua política de limpeza na América Latina é apenas o primeiro passo de uma estratégia muito maior. A queda de Maduro enviou uma mensagem clara. Os Estados Unidos voltaram a agir com pulso firme. E se Trump conseguiu resolver o problema venezuelano em tempo recorde, quanto tempo falta para ele focar toda a sua energia no Pacífico? Em uma entrevista bombástica ao New York Times no dia 8 de janeiro de 2026, Trump enviou uma mensagem que deixou o mundo em suspense. Ao ser questionado sobre o que faria diante de uma invasão chinesa a Taiwan, ele respondeu com uma ambiguidade calculada, dizendo que alegadamente depende de Xi o que a China fará, e que, embora ficasse infeliz, a decisão final cabe a Pequim. Para quem olha de fora, pode parecer uma omissão, mas para os analistas e estrategistas que buscam uma liderança forte, isso soa como uma jogada de mestre. Trump parece estar forçando a China a mostrar as suas cartas enquanto consolida a hegemonia americana no Ocidente. É o clássico estilo Trump: agir primeiro onde a segurança nacional é mais direta e negociar depois de uma posição de força absoluta. Será que ele está deliberadamente atraindo a China para uma armadilha ou está apenas garantindo que o seu foco permaneça na segurança do hemisfério ocidental antes de encarar o dragão asiático de frente? Enquanto o discurso oficial fala em diplomacia, os números contam uma história de preparação pesada para o combate. Em dezembro de 2025, o governo americano aprovou um pacote recorde de 11 bilhões de dólares em armas avançadas para Taiwan. Estamos falando de mísseis de longo alcance, drones de última geração e sistemas de defesa que transformam a ilha em uma fortaleza quase inepenetrável. A reação de Pequim foi imediata, sancionando 20 empresas americanas em uma tentativa desesperada de retaliação. Mas o recado já foi dado. Somado a isso, temos o Japão, que também aprovou um orçamento militar recorde para 2026, sinalizando que a aliança no Pacífico está mais armada do que nunca. A China sente que a janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Com a queda de regimes aliados no Ocidente e o fortalecimento militar de seus vizinhos, Xi Jinping acredita que precisa agir agora, antes que a estratégia de contenção de Trump se torne absoluta. O tabuleiro está montado e o dragão parece estar sentindo o peso de um mundo que não aceita mais a sua expansão desenfreada. Mas como essa briga de gigantes vai afetar você, aí no seu dia a dia no Brasil? Agora você deve estar se perguntando, o que uma ilha a 18 mil quilômetros de distância tem a ver com o preço do seu feijão ou com o funcionamento do seu aplicativo de banco? A resposta é simples e assustadora. Taiwan é a detentora da verdadeira bomba atômica econômica do século XXI. A ilha produz nada menos que 90% dos chips mais avançados do planeta. Sem esses componentes, o mundo moderno simplesmente para. Se Pequim decidir apertar o botão da invasão e paralisar as fábricas da TSMC, o efeito dominó será imediato e devastador para o seu bolso aqui no Brasil. Especialistas já alertam que uma crise no Estreito de Taiwan poderia gerar perdas globais estimadas em até 10 trilhões de dólares. Estamos falando de um cenário onde o seu próximo celular pode custar o triplo do preço, ou pior, simplesmente não estar disponível nas prateleiras. Mas não para por aí. O sistema do Pix, que revolucionou a nossa economia, e toda a rede bancária brasileira dependem de servidores e tecnologia de ponta que usam esses mesmos chips. Em um cenário de guerra total, o seu banco pode travar e o acesso ao seu dinheiro pode se tornar um pesadelo burocrático. O setor automotivo brasileiro, que já vinha tentando se recuperar com a queda da inflação e dos juros no início de 2026, seria um dos primeiros a ser nocauteado. Carros modernos são essencialmente computadores sobre rodas.
Sem os semicondutores de Taiwan, a produção nacional entraria em colapso, fazendo o preço dos veículos usados disparar e tornando o sonho do carro novo algo inalcançável para a classe média. Enquanto o governo brasileiro tenta equilibrar as contas e atingir metas fiscais, uma guerra no Pacífico jogaria a nossa inflação para as alturas, forçando o Banco Central a manter os juros elevados para conter a alta do dólar, que certamente buscaria novos recordes históricos. É o preço da dependência tecnológica de uma região que está sob a mira de uma ditadura expansionista. A grande questão que fica para este ano de 2026 é: a China vai realmente ousar desafiar o mundo agora que viu do que Donald Trump é capaz na Venezuela? Ou o pulso firme americano conseguirá travar Xi Jinping apenas no grito? O tabuleiro está montado e o risco de um erro de cálculo nunca foi tão alto. E você, o que acha dessa movimentação agressiva de Pequim? Acredita que Trump conseguirá manter a paz através da força? Ou estamos mesmo caminhando para um conflito inevitável que vai mudar a sua vida para sempre? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, pois a sua análise é fundamental para o nosso debate. Não se esqueça de curtir este vídeo para que essa informação chegue a mais patriotas e compartilhe com seus amigos e familiares para que todos fiquem alertas sobre o que realmente está em jogo. Se inscreva no canal para não perder as próximas atualizações desta crise que pode redefinir o destino do mundo. O seu engajamento é a nossa força para continuar trazendo a verdade que a velha mídia tenta esconder.